Olá, gente, tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Aqui tô eu para mais um vídeo. Hoje a gente vai falar de uma coisa muito interessante, muito importante, muito necessária, que é a respeito de palpites. Eu fiquei muito receosa, fiquei pensando muito se eu deveria gravar esse vídeo mesmo, falar a respeito disso, porque isso é uma coisa meio polêmica. É uma coisa que não é tratada de forma aberta e é falada meio nas entrelinhas, meio como se fosse um segredo e tudo, mas eu acho que é importante a gente falar sobre isso, né? Uma das coisas que a gente mais escuta e que a gente mais precisa lidar durante a gravidez é com os palpites das pessoas, né? Gravidez, puerpério, maternidade, durante nossa vida como mães a gente escuta muito palpite porque a maternidade exige, cada pessoa tem uma receita diferente, né? Então todo mundo acaba querendo te falar alguma coisa, ou então querendo te ajudar de alguma forma, ou mesmo, às vezes não quer nem te ajudar necessariamente, mas quer falar a opinião dela, e às vezes aquilo ali pode gerar um pouco de desconforto, de polêmica, ou um pouco né, assim, acaba que é uma situação meio constrangedora, dependendo da forma como é falado, que é colocado, né? Eu comentei com vocês, né, no primeiro vídeo, que eu ia falar a respeito principalmente dos palpites da sogra e da mãe, né? E eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa tentar trabalhar e tentar colocar desde a época da gravidez, ou desde o início, assim, da gestação. Porque depois que você tá com o neném nos seus braços, você fica a gente fica mais sensível, a gente às vezes fica mais fragilizado em algumas situações. É um momento que algumas relações estão sendo construídas, né? A relação do neném com as avós, com os parentes, com os seus amigos. Então, essas relações, elas se estabelecem a partir também da noção que a gente tem sobre o que as pessoas dizem a nosso respeito ou para nós, né? De alguma forma, às vezes na tentativa de nos ajudar ou mesmo para dizer como elas fizeram, como que foi para elas e tudo. Bom, gente, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer, eu sempre falo muito sobre isso, eu vou continuar falando, tá? Porque eu acho que a gente tem que trabalhar sobre isso, a gente tem que falar sobre empatia, a gente tem que ser empático, a gente tem que tentar colocar na nossa cabeça que a gente precisa se colocar no lugar do outro e precisa pensar no outro em determinadas situações. Você gostaria de ouvir o que você fala com a pessoa? Você gostaria de ouvir aquele palpite que você tá dando, né? Ele realmente vai ajudar naquela situação? A pessoa pediu aquele palpite, eu sempre falo assim, que o melhor palpite é aquele que foi solicitado, né? Então, assim, se você não solicita, se a pessoa não solicitou, não te pediu para falar sobre aquilo, e você tá falando, mesmo que seja para poder tentar, na tentativa de ajudar, aquilo ali pode prejudicar a pessoa naquele momento, ela pode se sentir angustiada, ela pode se sentir incapaz, impotente, né? Em algumas situações eu acho que até um pouco constrangedor, como eu tinha falado no início, né? Obviamente, a gente normalmente tem mais liberdade com a nossa mãe do que com a nossa sogra, para poder escutar certas coisas, para rebater certas coisas e para lidar com certos assuntos, né? Então, a gente tem que pegar um pouco leve, tomar um pouco de cuidado com relação a isso, porque normalmente elas também estão muito ansiosas e elas também estão na expectativa muito grande de ajudar, de tentar mostrar, né? E de falar como é que elas fizeram, como que funcionou bem para elas e tal. Então, às vezes, a gente precisa tentar escutar isso com um pouco de parcimônia. E, em alguns momentos, escutar e ignorar, se for o caso, né? E tentar evitar bater muito de frente para não gerar futuras discussões. Mas sem deixar de lado o que a gente realmente pensa a respeito de determinado assunto, ou o que a gente quer para o nosso filho naquele momento. Porque o que vai ser priorizado no final das contas, o que vai ficar no final das contas, né, vai ser o que a gente vai decidir. A decisão final é nossa como mãe. Por mais que a gente tenha amparo, apoio, carinho, né, a gente precisa ter essa convicção de que no final das contas a gente vai decidir. Eu acho que é muito importante a gente lembrar das vezes que a gente passou por isso e tentar não repetir essa experiência com os nossos filhos ou com as nossas filhas ou com as nossas amigas ou com as pessoas que estiverem passando por situações dessa, né? No momento do puerpério, a gente tá muito à flor da pele, a gente não quer ficar ouvindo que tem que dar chupeta, não, que não tem que dar chupeta, o menino tá com fome, não, o menino tá com fome, tem que dar o peito agora, olha lá, tem que dar água, dá um chazinho, tem que fazer assim, tem que fazer assado. Quando a gente pede ajuda é diferente, né, você tá pedindo ajuda, você tá preparada para escutar aquilo ali, mas quando você não pede, né, quando você tá é muito complicado você ouvir certas coisas e muitas vezes dá a impressão de que você
de repente até que você é mal agradecida, ou que você é orgulhosa, mas na verdade é porque você quer naquele momento ter o seu bebê para você tomar suas decisões junto com seu marido, junto com seu companheiro, ou sozinha, enfim. Eu acho que certas coisas precisam ser respeitadas, tá? Então, assim, meu recado para as mães, para as sogras, para as avós, para as tias, por favor, deixem as mamães em puerpério em paz, falem o que vocês forem solicitadas, estejam lá para cuidar delas e não necessariamente para dar palpite para cuidar do bebê, porque a mãe quer cuidar do bebê, nesse momento a gente quer cuidar do bebê, né? Mas a gente precisa de amparo, então é muito legal que vocês tenham carinho, tenham cuidado com a gente, né? Mas também tomem um pouco de cuidado com o que vocês falam, porque em algumas situações isso pode soar mais como uma forma de atrapalhar do que como uma forma de ajudar, tá? E para você que tá grávida, ou que, né, tem um neném pequenininho, ou que tá pensando em engravidar, né, ou enfim, tenha um pouco de paciência ao escutar esses palpites, né? Tenta lembrar que é realmente uma forma de ajudar, uma forma de tentar querer o bem, né? E em algumas vezes pode até ser que incomode, pode até ser que você vai estar de saco cheio já, mas verbaliza isso, coloca, olha, eu agradeço muito, mas essa decisão é minha, né? Eu quero colocar que eu decido isso. É sempre bom a gente colocar, né, e não deixar pra explodir depois que já tá de saco cheio. Vai falando devagarzinho desde o começo, pra não deixar, depois não ter que jogar na cara e virar aquela confusão. As relações familiares são muito importantes naquele momento, porque elas estão começando a se estabelecer, como eu falei, né? A gente tá recebendo o bebê em casa, a gente tá entendendo o que é o bebê ter uma avó, ter um avô, ter uma tia, um tio, né? Eu falo das mulheres, os palpites, porque normalmente as mulheres estão mais envolvidas com esse mundo feminino, com o puerpério e tudo, né? A tia, a avó, mas é claro que tem outras pessoas também, né? Então, boa sorte pra vocês com relação a isso. Graças a Deus eu não tive muitos problemas, graças a Deus não precisei me preocupar tanto com relação a essa questão, mas eu vejo algumas pessoas passando por isso, percebo a angústia que isso gera, né? E uma série de conflitos que isso gera, e na maioria das vezes isso pode ser resolvido de uma forma mais tranquila. É só a gente ter um pouco de paciência dos dois lados, compreensão e paciência e empatia. São as palavras-chave pra tudo, tá bom? Beijo pra você, semana que vem eu tô aqui de novo, tá? Tchau, tchau, inscreve no canal pra gente poder continuar fazendo os vídeos e mandando os vídeos pra vocês, tá bom? Tchau, tchau, gente, tudo de bom!